cálcio. E pelas estações marcadas, ela vai se formando, vai se juntando. E daí as construções na região do Beira-Mar serem feitas nessa pedra, as construções da época antiga. Então, se mantém a mesma característica dentro, as casas foram refeitas, as escadas foram refeitas, para quem implementou, mas tudo que se vê nessa pedra é antigo. Então, o que importa para a gente aqui? O que a gente vê nesse lugar? Porque aqui tem uma casa chamada Casa de Simão, o curtidor de couro. E essa casa aqui tem essa tradição já por séculos, e tem uma família que vive aí e que já há mais de 100 anos em posse dessa casa. Essa casa foi transformada também numa mesquita por uma época. Vocês podem observar lá em cima, tem uma escrita em árabe, e vocês podem ver um minarete da mesquita ali em cima. Mas o que é interessante para a gente é observar o tipo de telhado que tem aqui. Aquele telhado reto, que você podia usar como um segundo andar na casa, que a gente vai ver que é comum nas construções aqui em Israel. Então eu vou passar aqui para o livro de Atos, capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, por volta ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos a Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto eu jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro que Deus purificou. E este diálogo ocorreu por 3 vezes. E depois o lençol subiu novamente para recolhido aos céus. E logo depois chega aqui quem? Os soldados de Cornélio, centurião romano. O centurião ficava em Cesareia. Cesareia fica a 60 quilômetros daqui. Qual a importância para a gente disso aqui? Pedro achava que o evangelho, Jesus tinha vindo só para os judeus, né? Então, quando Pedro tem essa visão do lençol, Pedro vê todo tipo de animais que os judeus comiam, kasher, e animais que os judeus não comiam, ou seja, não kasher. E aí a voz fala, né? Come, mata e come. Ele jamais comi alguma coisa que fosse impura. E depois toca na porta, né? Os soldados do centurião convidando Pedro para ir para Cesareia. Quer dizer, se Pedro não tivesse ouvido a voz, não considera impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro jamais teria ido para Jerusalém, para Cesareia, perdão, a 60 quilômetros daqui. E vocês sabem que essa decisão de Pedro levou muitas pessoas ao Evangelho. Muitos se converteram, os gentios se convertem ao cristianismo, seguem Jesus. Então foi a abertura do Evangelho para os não-judeus. E isso é importante a gente lembrar aqui em Jope. Por quê? Porque em Jope algumas decisões importantes foram tomadas. Decisões certas, como a de Pedro, que ele aceitou aquela visão que ele teve e ele foi para Cesareia e lá se converteu o centurião e toda a sua família. E a decisão errada, que foi a decisão de Jonas, que em vez de ir para Nínive foi para Tarsis. Então vamos começar a nossa caravana aqui em Jope. Nesse momento de tomar a decisão, se a gente vai pelo caminho certo ou se a gente vai pelo caminho errado. Glória. Então fica com vocês essa palavra, por favor. Que a palavra do nosso Deus Olá pessoal, vamos chegar todos mais próximos aqui da porta aqui. Pedro amadureceu espiritualmente, Pedro resolveu tomar uma decisão de abrir mão da religiosidade e fazer aquilo que Deus
estava orientando a ele. Então nós temos uma viagem, uma peregrinação. Nós vamos passar pelas páginas da Bíblia e nós vamos ter que decidir se nós vamos continuar sendo religiosos ou se nós vamos abrir o coração para a revelação. E o mais interessante nesse lugar é que tem uma porta. E essa é a porta da revelação para as nossas vidas. Porque a porta ela é feita para o quê? Para se entrar. Se eu não entro na revelação, não tem como eu viver o que Deus tem reservado para mim. Mas se eu entro nessa porta de revelação, foi o que Pedro fez. Ele entrou na porta da revelação. Ele aceitou a revelação. E eu costumo dizer que aqui um menino espiritual se transformou num grande homem espiritual. E nós precisamos fazer com que esta viagem aconteça isso conosco. Nós viemos a Israel para voltar de uma maneira muito mais profunda para o Brasil. Amém. E nós temos que entrar por essa porta de revelação que Deus está nos dando. Glória a Deus. E observe uma coisa, ele teve que abrir mão da religiosidade. Só entra pela porta da revelação. O céu só se abre na vida de uma pessoa quando ela entende que ela precisa entrar pelo caminho da revelação. Então, se você quer viver algo extraordinário nessa caravana, se você quer navegar nas páginas da Bíblia, se você quer se emocionar com tudo aquilo que você vai ver aqui, se você quer viver algo espiritual muito forte, eu digo uma coisa para você: não tem coisa melhor do que começar por aqui, a porta da revelação para as suas vidas. Eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês. Vocês vão viver os melhores anos da sua vida. Vocês entrarão numa porta de revelação espiritual que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus fará na vida e no ministério de vocês. Deus não traz qualquer pessoa a Israel. Deus traz pessoas com propósito. E Deus traz pessoas para entrar na porta da revelação. Quando entramos em Israel, estamos entrando na porta da revelação. E Pedro tenta dizer uma coisa. Ele diz assim, ele tenta questionar, ele tenta dizer, mas será que é isso? E o Senhor insiste, ou seja, escute o que eu vou falar para você. Aquilo que Deus nos dá não tem explicação. É verdade. E aquilo que Deus vai nos dar nesses dias não tem explicação. Eu recebo, Deus. Só que quando eu venho a essa porta e eu falo mais uma vez, foi a porta de revelação da vida de Pedro, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas portas vão se abrir na vida de todos. E aqui eu gosto de Para mim, para minha igreja, para minha região. Eu gosto de cantar um louvor. Em nome de Jesus. Eu queria chamar o Beto aqui e nós vamos cantar declarando que Ele é o único que pode abrir as portas sobre as nossas. Glória a Deus. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Aprendi a te adorar pelo que és. Devemos sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. Aleluia, Senhor, te adoramos. Seja o louvor.
Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Estende as mãos em direção a esta porta. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu queria que você agora recebesse essas palavras proféticas que serão liberadas aqui. Foi nesse lugar que se iniciou uma nova história de revelações na vida de Pedro. Eu sei que há muitos pastores, líderes nessa caravana, e eu declaro que os céus estão sendo abertos sobre o teu ministério. Uma nova dimensão de revelação, uma nova porta de revelação para você que está aqui e veio a Sião trazido por Deus. Deus está fazendo você entrar numa porta de revelação. Nesse lugar você se transformou em homem, espiritualmente. Porque muitos de nós às vezes temos até a idade, mas ainda não temos a maturidade espiritual. Deus levará a esse nível de intimidade. Deus levará você à porta da revelação. E só entra pela porta da revelação quem vai viver a porta. Declaro isso sobre sua vida. Declaro isso sobre sua Declaro isso sobre tua casa. Que Jesus possa te abençoar de maneira sobrenatural. E que você receba as revelações de Deus a partir deste lugar. Que cada lugar desta terra seja um lugar de revelações. Aqui foi a porta da revelação. Havia muitas ainda. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.